Boa tarde, diretamente dos estúdios da Arts Filmes. Mais um episódio. Mais um não. Eu ia falar isso. 30º episódio do podcast LC. Que honra, hein? Que honra. Nem Olha, parece que passamos tanto tempo nessa bancada. Você está aguentando a gente mesmo? Ó, maravilhoso, hein? E Continue. hoje, especial episódio com o Rafael Cebola. Obrigado por estar aqui nesse momento especial do 30º episódio. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite. E tamo aí, vamos conversar, vocês que mandam. A gente que agradece. A gente vai contar muita história ainda, mas antes eu vou Sim. agradecer os nossos parceiros. Isso. Eu quero agradecer as 3Ms Produtos Sortidos, a People Treinamentos, Glauco Rocha, Requena Assessoria, Rede Feminina de Combate ao Câncer. Um beijo, Taninha. Saudade. Eu estive... Não, eu não estou mais com saudade de Taninha. Você matou porque a saudade. Eu a vi ontem. Querida, Ontem. um beijo. Estúdio de Dança Adriana Labarce, Clínica Mulher e Equilíbrio Fernanda Pádua. Um beijo pra todos vocês e muito obrigado mais uma vez. Cebola, temos história, hein? Temos muitas histórias. Vou contar... Isso aqui vai ser hoje... Eu- Eu vou só acompanhar vai aqui, ser tá bom, um gente? tricô aqui. Vai. O Cebola, eu trabalhei com ele no início da Actimob, Sim. né? A gente já se conhecia, ele me chamou quando tinha ainda a revista da Arroz de Festa. Sim. Que eu fazia o comercial da revista. Já entrega idade um pouco isso aí, né? Existia a revista, Uma galera. frase ele já contou um monte de coisa. Ele já levantou 10 assuntos numa frase. viu? Não, maravilhoso. Mas o que ponto que eu quero chegar? Que ponto? Do Instituto Lea Campos. Pois não. Como a maioria sabe, eu comecei a fazer as ações sociais em 2011 com o Pro Mais Vida. Era ação pontual de Natal, tanto que se chamava Amigos do Natal. Sim. Quando eu estava com o Cebola em 2012, no segundo ano, ele me ajudou na campanha e tal, e foi uma campanha, tipo, muito maior do que a primeira. Cheio de parceiros, e o Cebola sempre foi engajado, ele ficou super empolgado, ele falou, cara, eu acho que você tem que trocar o nome, porque não é só Amigos do Natal, isso é um projeto que pode ficar muito maior, eu nunca me esqueço disso. E aí a gente trocou junto o nome para Projeto Amigos, e eles da Actimob que criaram o logo do Projeto Amigos, que eu Sim. tenho esse logo até hoje. A Bianca, quando a gente se juntou, a gente ainda manteve o logo e o nome depois que virou o Instituto Lea Campos, Exatamente. né? Então faz parte da história do Instituto e eu sou muito grato por isso, porque a gente tá aí 5 anos com o Instituto. Eu fico muito feliz de ter feito parte agora de novo, né? Com a gente certeza. ter se reencontrado, porque fica aquela coisa, né? Vamos falar, vamos conversar e a correria do dia a O dia café sempre fica a pra gente depois, acaba né? deixando pra depois. E aí É. aquele dia eu encontrei vocês por acaso Sem no querer. café. Aham. E Tomando já cheguei café. falando na hora, falei, eu quero ajudar, eu quero participar. Nossa. Não, e a gente foi naquele café sem querer também, porque não era pra ir lá, né? Não, Aquele não dia era. Aquele dia não foi era. aleatório. ter Lógico ido que lá. era, Deus queria que Isso vocês que a gente estivessem lá falou, naquele exatamente. Tudo tem um propósito. E aí o Cebola já entrou falando, poxa, a gente tem que conversar, eu quero ajudar. dia. Sim. E pra gente é muito importante isso, né? Porque são 5 anos batalhando mesmo todo dia. E cada ajuda que chega pra gente é fundamental pra gente continuar. Eu falo que é sempre uma fagulha na nossa fogueirinha que às vezes tá apagadinha, assim, às vezes tá... Tá só na brasa, às vezes, É, ali, né? daí, né? Aí chega alguém que fala assim, putz, quero ajudar. Aí você fala, nossa, que gostoso. Alguém pra ajudar a soprar, né? Pra virar chama de novo. Sim, Então, vocês sabem que eu acho que todo mundo pensa desse jeito como eu penso. Acho que a maioria das pessoas. Todo mundo quer ajudar, não sabe como, às vezes não tem tempo. E quando vê pessoas que fazem projetos do jeito certo, do jeito sério, querem ajudar, confiam, querem ajudar. Porque Quando existe a o receio de ajudar sem conhecer Sim, também, né? Sim, a gente fica meio em dúvida, né? Aham. Como que a gente vai participar. Uhum. E desde lá daquela vez que você tinha o projeto, Uhum. e a gente foi junto, a gente foi lá Foi, no a instituto, entrega, entregamos tudo. lá os panetones pros idosos incrível. lá. Tinha também fralda geriátrica, tinham Foi, várias coisas, foi né? vários itens que O a gente mais arrecadou. gostoso foi ter ido no asilo. Porque é o momento mais importante pros idosos em si, além do item que está sendo arrecadado, é a atenção, né? Quando eu fazia com eles, era sempre isso. É o fato de você ir lá, ter o contato com cada um deles. E eu acho que vários empresários pensam assim como eu penso. Porque naquela época foi muito rápido, né? Sim, sim. Quando eu mandei mensagem para os clientes falando, olha, tem um projeto assim, assim, assado, ajuda com valor tal. Não, foi se você muito não quiser, rápido. todos toparam. a Devolutiva é todos muito toparam. legal, né? E uma coisa que eu percebo que mudou muito, e acredito que por conta da pandemia, antes as empresas falavam assim, ó, a gente quer ajudar, mas a gente não quer nem aparecer.
Porque acho que até pega mal a gente divulgar que a gente tá ajudando. Inverteu Porque isso. Inverteu. Hoje em Falavam, dia... vai parecer que a gente tá fazendo só por marketing. E depois da pandemia... Existe uma mudou cobrança isso. da sociedade de que a empresa Sim. tem essa responsabilidade social e ajude de alguma Fora forma, que né? nasceu Sim. todo o ESG, né? Uhum. Com Pro certeza. mundo corporativo, assim, a gente... E é bom, eu acho que o empresário ele tem que ajudar e ele tem que divulgar, sim. Eu acho Porque que ele faz vai parte, claro. motivar o outro Exatamente. vai se interessar, E vai as querer causas ajudar mostram também. os valores. E a gente Sim. também Né? acredita Sim. na via de mão dupla, né? A gente desde o Super. início falava isso. Quer ajudar e quer aparecer, eu acho ótimo, porque você tá me ajudando e eu tô te ajudando a dar visibilidade pro teu trabalho, pra tua marca, pra tua empresa, seja lá o que for, entendeu? Sim. Eu acho bem importante. E a gente sempre, né, nesse decorrer da agência, a agência tem 12 anos. Uhum. A gente ajudou várias causas, né? Agora, recentemente, a gente ajudou o Instituto Sopa, Uhum. que também é parceiro de vocês, né? Uhum. E quando eu falo para a equipe ela fica muito feliz. A equipe ela tem orgulho de trabalhar numa empresa que sabe que existe essa preocupação social. Com Né? Quando eu certeza. falei que eu viria aqui hoje Que legal. e que a gente vai ajudar, que eu falei, a gente está começando a conversar, vai ter um evento primeiro. Nós vamos falar do evento hoje, né? Vamos, lógico. Vamos falar do evento. Muita coisa, não sei se uma hora vai dar tempo não, hein? Então, pessoal, a equipe ficou muito feliz, Uhum. assim, eles gostam de participar, gostam de ajudar e tô aqui, tô à disposição. Que bacana. E só pra Cuidado! fechar... Só pra fechar... A gente já te avisou. avisa. A gente já te avisou. A gente avisa. Não Só fala pra assim. fechar esse histórico aqui... Esse início. Esse início... O combo. Eu queria dizer além do Instituto, o Cebola foi minha grande referência profissional para eu seguir na área do marketing. Isso eu sei Porque quando eu trabalhei com você, eu lembro que eu tive uma conversa, porque a gente andava muito entregando as coisas, fazendo as coisas de carro. E eu falei, cara, acho que eu tava pensando em fazer marketing e tal, o que você acha? O Cebola super me incentivou e foi uma inspiração, porque foi um dos primeiros contatos que eu tive com a agência, com tudo, né? E a partir daí foi. Então, obrigado por todo esse histórico, Você Cebola. criou Feliz. esse monstro. E Você hoje deu o estou pontapé aqui. inicial Deu certo, pra esse deu mundo. certo. Você viu só? Mas Obrigada, é isso, eu tá? atropelei só pra falar desse histórico. Agora, por favor, quem é o Cebola? Quem é o Rafael Cebola? Pra gente poder Perfeito. bater Bom, esse papo aí. você falou duas coisas aí muito importantes, né? Você falou arroz de festa, né? Sim. A gente, na época, tinha a revista do arroz de festa. Sim. Mas assim, eu sou mogiano, né? Tô com 45 anos. Eu sou formado em publicidade e no início eu trabalhava com eventos. Então, todo mundo que curtia balada em Mogi, os shows, isso eu comecei a trabalhar na Labum lá em 95, né? E passei por Sim. diversas casas noturnas. Então, quem saiu em balada em Mogi já ouviu falar, já me conhece, Com ou já ouviu certeza. falar do Cebola, né? Tinha a minha lista de convidados, então... Toda segunda-feira a gente entrava lá no site ansioso pra ver a nossa Pra ver as fotinha. fotos. É. Então, e aí veio o Arroz de Festa. O Arroz de Festa foi o primeiro site em Mogi Perdão, não foi o primeiro site, mas foi um dos sites de divulgação de balada. A gente fazia foto. Se não o maior, um dos maiores, né? Eu acho que a gente chegou o momento a ser maior. Sim. E a gente divulgava, né? Fazia foto nas baladas, divulgava os próximos eventos. Então, por conta do site que eu comecei a trabalhar com marketing digital. Olha só. Porque como o site, ele era um... Quando tudo ele era uma mato, empresa, né? Tudo era mato. Peraí, eu tava aqui formulando na minha cabeça como contar isso pra geração menor que a gente, assim. A gente saía pra balada e não tinha essas coisas aqui. Exatamente. Então a gente não postava em canto nenhum. Então como é que a gente tinha era rede social, visto? né? Não tinha. Então como é que a gente era visto? Sim. Através Rede social da- já até tinha o Orkut. tinha... Então, mas você não mas era Mas bem no começo, diferente, não tinha o celular, né? Exato. Aliás, o que matou o Rede Festa foi o celular, foi o smartphone. Sim, porque aí todo mundo tira Todo foto. mundo tira foto. Deixou de ser algo exclusivo, né? Porque, assim, a nossa equipe tinha máquina digital Sim. fotográfica. Sim, Né? E algumas pessoas tinham, não era todo mundo. As pessoas que não eram de site, algumas tinham. Mas não era normal a pessoa ir Você não numa saía. balada, Imagina numa você festa, sair numa máquina. balada com uma máquina Jamais. desse tamanho, assim, só pra você tirar uma A gente foto. ficava só esperando o fotógrafo vir até a gente Exatamente. tirar uma foto. As pessoas Aí iam você atrás fazia- dos fotógrafos. Às vezes tinha algum aniversário. Alguns se escondiam porque não aniversariante podiam atrás. aparecer, negavam a Muitos foto. escondiam. Muitos ligavam na Oxi. segunda. Tira minha Pelo foto amor do de ar, Deus. tô no fundo. É. Vários. Então a gente tinha, né, esse trabalho que
com o celular hoje, né, não teria mais sentido, mas a gente fazia as fotos das baladas e as pessoas entravam para ver as fotos. Mas teve sentido por muito tempo. Teve sentido por muito tempo. muito O Arroz de tempo. Festa, ele... Quanto tempo de Arroz de Festa? Foram 15 anos. Caramba! Na verdade, a gente continuou um pouco depois, até mesmo depois que a Actimob abriu, a gente continuou um pouco, mas ele chegou, a gente fez uma festa de 15 anos dele, né, no Vaca Louca, e aí foi... Na verdade, a gente queria fazer uma despedida, mas a gente fez só a festa de 15 anos e não falou nada. Pra vocês já Mas era a gente tava despedida. despedindo. A gente tava despedindo, porque também eu tava precisando dar uma atenção maior pra agência, Sim, né, pra sim. Actimob. E na verdade, a Actimob surgiu disso. Por conta do Arroz de Festa, como era um site que a gente tinha ali anúncios de empresas, né, assim como a revista, quando eu ia numa empresa e eu estava lá para vender um espaço num site, a empresa me pedia para desenvolver um O site. site. Mogi não tinha, né? Na verdade, não existia agências digitais, né? Foi a primeira, né? Foi a primeira. Foi. Você tinha empresas de TI, né? De desenvolvimento, que eram mais programadores, e você tinha agências de publicidade. Sim. E aí, essas empresas começaram a pedir para a gente desenvolver site, a gente começou a fazer, e eu terceirizava, eu fazia com profissionais freelancers, e tive problema, né? Porque tinha cara que não entregava no prazo, ou sumia com o site do cliente, com domínio, tinha muito problema. E aí eu fui fazer a pós em marketing digital, lá no Senac, em São Paulo, isso 2009 e 2010. Aí meu TCC foi Actimob. Que legal. Aí eu abri a Actimob em 2011, lá no Mogilar. Sim. E aí eu consegui, a minha ideia era ter a equipe própria, né? Eu ter a estrutura para fazer dentro de casa, para não ficar utilizando de pessoas terceirizadas. E aí a gente começou em 2011, a equipe, você lembra, né? No começo a gente tinha 5, 6 pessoas, né? Hoje a gente está com 44 funcionários. Né? Sempre foi uma equipe muito incrível. Não tinha agência digital em Mogi, né? Não tinha agência de marketing digital, a gente foi a primeira. Numa época que era difícil você convencer o empresário, as pessoas ficavam em dúvida, vou ou não vou ter um perfil, uma página numa rede social. Né? Era difícil... Hoje é obrigatório ter. Exato. Né? Mas era difícil o empresário entender a necessidade disso, que seria uma tendência, né? Então... Muita gente apostou que a internet não seria... Não vingaria. Não vingaria. Principalmente profissionalmente, né? Sim, era uma época que você via matérias assim, né? O que pensam os internautas, né? Quem são os internautas? Tipo, todo mundo, né? Você falava para um amigo seu, né? Chegando em casa eu respondo o seu e-mail. Né? Hoje o e-mail tá no bolso, né? Tá no seu celular. Então mudou muito, né? Nesse início, por exemplo, a gente não fazia compras no celular. Né? O smartphone ele não tinha tanto recurso, você não usava, não existia aplicativo. E nem era tão seguro, né? O Glauco tava falando As pessoas isso achavam que não era, mas era mesmo. Mas muita gente tinha resistência por conta disso, pesquisava em relação à no compra. celular e abria o computador para comprar, para terminar a compra. Mas era a mesma coisa, você tava na mesma internet. Não. Então, a mesma internet. Mas eu vou assim, só quando é no celular, assim, né? Bom, eu sou dessas, tá? Eu não compro as coisas da internet até hoje, assim, sou mega... Nossa, a minha mãe, ela sempre foi tão adiantada nisso, porque ela teve o WhatsApp primeiro do que eu, ela teve Facebook primeiro do que eu, e ela é a ratinha de compra na internet há muito tempo. E eu por mais que tenha conhecimento, mas eu ainda... Tem coisa que eu sou resistente a comprar pela internet. Eu gosto de ver tudo pela internet. Então, assim, eu não gosto de esperar nada. Então, pra mim, o marketing digital é vida, de verdade. Assim, você tem que estar ali. A gente reclama muito disso, né? A gente fala assim, você acredita? Essa empresa não tem um perfil, não atualiza desde 2022? Como assim, E por gente? mais que tenha evoluído muito e hoje é uma realidade, a gente ainda vê muita empresa sem o básico. Você entra no perfil da empresa, não tem o endereço, não tem o horário, mas que é o básico. Ai, vamos mudou falar muito disso? na Não, pandemia. porque a gente fica... galera, todo mundo, por favor, colocar endereço É o no mínimo. Instagram, no WhatsApp, no que você estiver. Coloca enderecinho, coloca a cidade, fica mais fácil. Sim. E você sabe que a maior reclamação que teve no Reclame Aqui, no início da pandemia, foram as pessoas não conseguirem falar com as empresas. Você manda um direct... A empresa não ter nada na internet. Fala, Eu lá. mandei... Virou lavação de roupa suja. Eu tô louco pra conhecer um café que não é em Mogi, cidade vizinha. E eu mandei mensagem na sexta-feira perguntando se eles abriam no sábado, porque não tinha essa informação. Ninguém respondeu. Eu acabei de ver a notificação que me responderam hoje. É? Acho que não abriu mas no sábado. você sabe, nesse início da pandemia,
as empresas que as pessoas não conseguiam conversar, elas não tinham nem rede social, não tinham site, não Sim, tinham nada. sim. E empresas, não estou falando de uma empresa muito diferente, era a escola dos filhos, era o dentista que o cara estava fazendo um tratamento, era academia, eram coisas normais do dia a dia, empresa de contabilidade que atendia a empresa do cara. Empresas normais, elas não tinham nada, elas não tinham site, ou o site era um site antigo e ninguém respondia ali o contato, não tinha um WhatsApp divulgado em algum lugar. Então, tanto que na época o Reclame Aqui até deixou pausado as classificações das empresas, senão todas as empresas iam ficar com classificações muito baixas. Nossa. E claro, né, a gente sempre ouve falar que a pandemia acelerou esse processo. Acelerou mesmo. Acelerou né? muito. O que demoraria 20 anos para acontecer, aconteceu em 2 anos. Né? As pessoas aceitando fazer reunião online, as pessoas aceitando estudar online, as pessoas comprando, né? Muitas pessoas não utilizavam iFood, não utilizavam aplicativos de compra, começaram a utilizar, foram obrigadas a utilizar. E não tem mais como voltar, né? É uma Não tem realidade que mais como só vai avançar. Sim. E aí é estatística, né? Você vê o número de pessoas que compram no comércio eletrônico no Brasil, triplicou. Brasileiro Brasileiro é da festa, né? Não é? Muito. Se você vê um dos países que mais tem cadastro em rede social é o Brasil, né? O Brasil, quando surge uma rede social nova, o povo tá lá, né? Tá lá. É um dos primeiros países ali de quantidade, isso sempre acontece. A gente gosta de se entrosar, né? Sim, com certeza. O brasileiro gosta de socializar mesmo, não né? Mas hoje obriga, né, a empresa que não tá na internet, e é o que você falou, você entra lá no perfil de uma empresa, a empresa não posta faz 1 ano, você não vai comprar. Né? Uma empresa não tem um site. Até porque... Você vai falar, eu não vou confiar numa empresa que não tem um site, não tem uma rede social ativa. Não, e a rede social hoje, eu acho que ela vem antes do Google, porque a referência de busca é primeiro na rede social. Então, o ano passado, a busca em redes sociais ultrapassou a busca no Google. Exato. Os adolescentes hoje, eles não utilizam mais o Google para busca, eles fazem busca no TikTok e no Instagram, e principalmente TikTok. Eles buscam... Gente, a minha filha de 12 anos, chega mensagem assim no Instagram. Você não tem WhatsApp, garota? Conversa. Ela, é ruim? Eles não estão conversando mais pelo WhatsApp. Tipo, eles falam pelo Instagram. Eles tiram foto, mandam foto pelo Instagram. Eu falo, não consigo tirar daqui. Dá pra me mandar no WhatsApp, faz favor? Eu me sinto muito velha. É que a gente tem uma relação diferente, né? Sim. As pessoas mais jovens, aquilo pra ela é muito orgânico. Porque, por exemplo, eu tenho meu curso de marketing que eu dou para empresários, então eu divulgo no Instagram. Quando a pessoa se interessa, eu converso no direct do Instagram e levo a pessoa pro WhatsApp. Sim. Eu peço o número do WhatsApp para continuar a conversa lá. Porque eu sou dessa... Eu também tenho essa... Ai, obrigada. Essa cabeça de que eu não vou... E aí, por exemplo, o cara vai me mandar o comprovante ali que ele pagou o curso. E aí, né? Eu fico com medo. Eu falo assim, o empresário não vai conseguir me mandar o comprovante no Instagram. E funciona do mesmo jeito. Você mandar uma imagem no direct do Instagram é igual você mandar no WhatsApp. Mas eu falo, vou chamar o cara pro WhatsApp, porque aí eu tenho o número dele. Porque se eu precisar falar com ele... Mas você não tem aquela cabeça de que parece que WhatsApp ele vai responder. Pro WhatsApp é mais profissional? Eu tenho essa mentalidade. A gente tem. Não é tipo isso, não, eu vou levar pra lá, porque lá parece que é uma conversa mais profissional do que no direct, entendeu? Eu fico pensando assim, se eu tenho o número do WhatsApp desse cliente, se eu precisar falar com ele com urgência... Isso sim é um mailing. Eu vou conseguir falar, eu vou ligar, ele vai atender. Só que o Instagram também tem ligação. Ah, tá. É verdade, a Pietra. Não, e agora ainda fica né? lá o verdinho. Tem áudio. Ainda fica lá. Fica pra que ficar mudando lá, Porque assim, a gente conversa no WhatsApp e volta para o Instagram. Conversa no WhatsApp. Eles não, eles estão lá, eles vão continuar a conversa ali. É uma mudança de comportamento muito grande, né? E a gente tem que acompanhar. Tempo, tem que acompanhar, exatamente. Porque quem influencia decisões de compra hoje na família são os jovens. Eles. São os Porque jovens. você confia que ele pesquisou em tudo e quanto é canto para poder ver a melhor opção, né? Sim. Pra saber quanto de memória, não sei o quê, quanto... O jovem é sempre o mais antenado para decidir isso. Qualquer coisa que uma família vai comprar, o jovem vai influenciar. Não tem jeito. Se você comprou um eletrônico, né? Como que era quando a gente era criança, né? O pai decidia lá, o carro, a televisão. Hoje vai comprar sem falar com o filho? Porra. Você vai chegar lá, é capaz dele xingar. Vai xingar, lógico. Não é? Daí eu já vou puxar o Daniel aqui, ó. Se a gente comprar alguma coisa, é o meu sobrinho mais velho.
Tem 16. Se a gente comprou alguma coisa sem ele dar o aval, assim, ele fala, nossa, porcaria, hein? Ele já fala, eu como assim porcaria? Mó bom, ó, não sei o que, paguei baratinho, mas é bom. Aí ele, não, tia. Perdeu dinheiro, hein? Perdeu dinheiro, hein? Hein? Tipo, Quando eu tinha na sua 16 anos, cara. eu não falava nada. Minha É, mãe cê é comprava louco. roupa pra mim. Ela chegava com a sacola, tô aqui a roupa pra você. Exatamente. Né? Obrigado. Vai comprar uma Obrigado. roupa hoje pra uma criança de 3 anos. Ela não não. vai usar. Não. Ela tem que estar junto pra escolher. Mas eu encontrei com a Tati Alabarte na sexta e a Uhum. gente tava junto com a Requena, falando exatamente sobre isso. Como é difícil, porque o jovem tem um comportamento muito diferente de achar que ele já sabe tudo e que ele tá decidido, a palavra é dele. A gente tem uma resistência com isso, mas a gente tava falando disso, do equilíbrio da gente poder ouvir o jovem, principalmente dentro da área profissional, Sim. porque ele tem uma certa razão ali no pensamento dele. E o posicionamento dele tem que ser uma junção com o nosso para a coisa fluir, né? Eu acho que o mais legal é você ter várias gerações. Né? É. Hoje na Actimob eu tenho o privilégio de ter lá. Eu tenho profissionais. Eu tenho alguns estagiários. Então eu tenho profissionais que têm menos de 25 anos. A grande parte da minha equipe tem uma média de 30, né? O pessoal que já é publicitário, tudo tem uma média de 30. E eu tenho algumas pessoas de 35 a 40 e tenho 2 profissionais acima de 40. Uhum. Então, São quantos hoje na a gente está com 44 funcionários. Que bacana. 44. Então, assim, hoje, quando você tem ali uma reunião, e a gente sempre, quando vai fazer algum trabalho, a gente define um squad, né, para a marca. Então, tem ali um time, cada um com segmentos diferentes, departamentos diferentes, para conversar sobre uma marca. E, naturalmente, sem a gente precisar provocar isso, você tem ali numa mesa de reunião de gerações diferentes. E essa divergência Isso é o que dá sucesso, né? Dá sucesso. Cara, isso é muito importante porque são visões diferentes, né? São entendimentos diferentes. Você tem ideias assim criativas de pessoas novas que uma pessoa de uma geração mais avançada não teria. Você tem entendimento do que um empresário espera, do que um pai de família espera, que o entendimento você vai conseguir com uma geração acima de 30, 35. Então eu acho que o importante é ter esse tipo das gerações se entenderem. Tem gente que não se adapta, na verdade, pessoas que acabam não ficando na agência, né? A nossa cultura é muito forte, né? A gente sempre passa para eles o que a gente espera, a nossa cultura, a maneira que a gente trabalha. Sim. Eu tenho pessoas que entram lá, que são novas, que acabam não aceitando ali essa questão de gerações, não ficam muito tempo. E tenho pessoas de uma geração mais velha que não se adaptam também a você estar num ambiente que tem a maioria jovem e que é um ambiente de muita criatividade, muita troca, muita mudança, muita evolução, Rapidez, né? muita rapidez, muita agilidade. Então tem pessoas que não se adaptam. Isso é natural. Mas quem consegue trabalhar, acho que isso em qualquer lugar, quem consegue trabalhar tendo essa escuta, né, como você falou, ouvindo o outro, entendendo ali que um brainstorm é isso mesmo, exatamente. né? É todo mundo dar ideia, você construir junto, você definir quais ideias você vai levar para frente, um melhorar a ideia do outro. Então eu acho que essa questão de gerações ponto, né? é importante. Você melhorar. A gente estava falando disso, que às vezes a gente faz muito, eu e o Rodrigo, assim, e às vezes não tem nada a ver uma coisa, mas a gente vai falando, vai colocando. Às vezes você junta um negócio que ele falou aqui, outro que eu falei aqui, daí a gente fala, tá pronto. Pronto, estou pronto. Agora vamos melhorar. Mas foi na troca de coisas que a gente foi E a jogando. gente é bem diferente na linha de pensamento em várias coisas, né? Isso é muito importante. É necessário. Isso é muito Para o Instituto foi necessário. E é até hoje, né? Sim. É porque a gente consegue colocar, daí eu acho que fica muito rico. Porque você consegue colocar tanto a parte... A gente sempre fala que o Rodrigo é uma parte mais racional, assim, várias coisas. E eu sou muito pensando assim, ai, tadinho, o que Cebola vai pensar se a gente colocar esse negócio? Aí o Rodrigo me Eu já manda sou o prático, objetivo e aí direto, eu falo sabe? assim, não, mas a gente tem que pôr sim. Então essa discussão eu acho mega saudável, porque a gente entra num equilíbrio. Sim. Então não fica nem tanto emocional, do jeito que eu coloco as coisas, nem só o racional que a gente tem que ter, né? Tem que ter toda a estrutura, tem que ter a... Mas principalmente no social a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Tem. Porque O processo criativo, ele é importante. Assim,
pra gente criar, primeiro a gente tem que pensar como criança. Né? Porque a criança, ela não se limita, ela não julga também a outra criança. Então, ela fala o que vem na cabeça. Então, pra gente criar, né, quando você tá sentado numa mesa para criar, você tem que ouvir o outro, você tem que falar as coisas sem falar, nossa, que ridículo, né? Porque às vezes uma ideia besta, tira o filtro, né? Você consegue mexer ali alguma coisa e se transforma numa ideia super bacana. Então tem que ter esse movimento, né? Você trabalhar um design thinking, você trabalhar ali um brainstorm, todo mundo dar ideia, todo mundo falar, deixar fluir as ideias, e aí você ter ali, definir quais ideias que fazem sentido, quais que a gente vai prosseguir, vai melhorar, elaborar melhor. Então é muito importante isso. Manda bala. Deixa eu te perguntar uma coisinha, assim. Diga. Né, porque daqui a pouco a gente olha para o bendito do relógio e ele, foi. Pra galera que curte marketing, para quem tem 15, 16, tá pensando em seguir a carreira hoje de marketing digital, o que você tem, assim, para colocar na mesa para eles? Tá começando um movimento assim, tá indo para esse lado. Quais são as possibilidades que eles têm na área? Perfeito. Então, primeiro tem que tomar muito cuidado com os gurus de internet. Ai, obrigada. É importante falar isso. Tem muita gente que fala algumas coisas na internet que não faz sentido, tá? Eu venho de uma formação... Você é acadêmico. Eu sou acadêmico. Né? Eu tenho 3 pós-graduações, né? A última foi um MBA em Marketing na SPM. Então, assim, não tem jeito. A internet é uma ferramenta. O marketing sempre vai existir. O marketing, ele é muito importante. Então, quando a gente fala de marketing, a gente está falando de conceitos acadêmicos, né, que são muito importantes, que não importa se aquela empresa está divulgando na internet ou divulgando no dito offline, não importa, mas o posicionamento da empresa é o mais importante. Então, hoje, você tem muita gente na internet que tenta ensinar ali algum hackzinho, algum segredinho, algum macete. Não existe macete. Existe o bom trabalho. Então, o conselho que eu dou para um adolescente de 15, 16 anos que quer estudar marketing ou que quer fazer qualquer outra coisa. Se você pega um adolescente que tem 15, 16 anos e quer virar um influencer, tudo bem. Né? Hoje, uma criança, um adolescente falar que quer ser influencer é a mesma coisa que nos anos 80, 90, uma menina falar que quer virar atriz da Globo, atriz da novela. Né? O que a gente dava de conselho nessa época? Estude. Então, eu sempre falo, eu acho assim, quem quer trabalhar com marketing tem que tomar cuidado com o que está se dizendo ali na internet, porque não tem segredo, né? Não tem segredinho, não tem mágica, tem estudo. Então, eu acho que tem que procurar uma universidade, uma faculdade. Hoje, claro que a gente sabe que na agilidade do nosso dia a dia, você tem aí 4, 5 anos de um curso, parece um tempo muito longo, mas você tem opções de cursos tecnólogos, né, de marketing, de publicidade, de comunicação. Então, eu acho que é importante a pessoa ir para uma carreira acadêmica, uma carreira não, ela estudar na universidade, ela procurar uma faculdade e depois algumas especializações, mas fazer curso. Quando eu comecei a agência, todos os cursos que surgiam de marketing digital eu fazia. E eu acompanho todos esses caras que falam de marketing digital na internet, para ver. Né, preciso né? entender. Eu tenho que assistir tudo. Né? Eu assisto tudo na televisão, eu vejo tudo na internet, eu tenho que entender de mídia de massa. Então eu acompanho tudo, né? Para o meu negócio, para minha empresa, para o meu segmento. Eu tenho que estar sabendo do Big Brother, eu tenho que estar sabendo da novela, eu tenho que estar sabendo dos streamings, eu tenho que saber de tudo que está acontecendo. Então eu acompanho esses caras e você vê, alguns trazem algumas teorias bacanas que adaptaram para uma metodologia própria, mas a maioria é muita bobagem. E hoje... Tentando ensinar a mágica, né? Que sim, não existe. E hoje você tem pessoas que abriram agências sem nunca ter estudado nada.
sem nunca ter feito um curso de uma semana de comunicação, de marketing digital. O que há 12 anos atrás quase não se tinha de profissional, hoje estourou, explodiu. E É tem que de não todos existe os barreira tipos, de né? entrada. Exato. Né? Para você abrir uma agência, você não. Claro, existem certificações para você conseguir, por exemplo, anunciar numa televisão, que você tem que ter o mínimo ali na sua agência de profissionais formados. Né? Hoje na Kimobi a gente tem 90% da minha equipe formado em faculdade e 70% tem pós-graduação. Mas não é obrigatório. Né? Diferente de você, por exemplo, um advogado, para ele Tem que ter OAB e advogar, tal, ele tem que ter OAB, né? Um arquiteto, um engenheiro tem que ter o CREA. Publicidade não tem nada. Então o cara faz um site bonitinho, ele compra um site pronto na internet e abre uma agência em casa e sai vendendo serviço e ele não sabe. Né? Rede social não é só você fazer um postzinho bonitinho ali. E hoje, você tendo a questão da inteligência artificial, que eu apoio a inteligência, eu acho super válido, eu acho que a inteligência artificial você tem que saber usar. Vai cada vez mais vai ser mais fácil você construir um texto, construir uma arte, adaptar, trabalhar em conjunto com a inteligência artificial para você fazer algo ali numa edição, numa arte, numa criação. É uma ferramenta importantíssima. Porém, o que nunca vai acabar é a necessidade do profissional de marketing entender de estratégia, entender de Porque negócios. é o que faz toda a diferença no trabalho do marketing. Mas você acha que o mercado, só para deixar bem claro, você acha que o mercado tem esse suprimento de profissionais que são estrategistas? Eu acho que você encontra, sim, boas agências com essa mentalidade, fazendo o trabalho certo. Claro que é uma questão. Na verdade, é uma questão de você pesquisar um pouco mais a fundo a agência, né? Entender, né, como que é essa agência. Você tem modelos, nada contra, não é o meu modelo, né? Você tem modelos de agência que são 100% online, 100% home office. E aí você tem o time todo espalhado em diversas cidades. Eu não gosto. A minha agência, ela tá aqui em Mogi, a gente recebe o cliente, a gente faz um monte de reunião online, mas se o cliente quer uma reunião presencial, a gente tem 3 salas de reunião, vocês foram lá, Sim. o cara Setor para o carro incrível. lá, desce e conversa com a equipe que tá fazendo o trabalho dele. Então, eu acho que isso é um diferencial, mas além disso, eu acho que é importante entender se a agência tem equipe própria. Eu acho que quando uma agência trabalha com muitos terceirizados, muitos freelancers, eu acho que aí começa a morar o perigo. Eu acho que não tem comprometimento, não tem Então, eu acho que a primeira questão, porque para o empresário avaliar uma agência, né, que é um segmento que ele não conhece, é difícil. Então, acho que a primeira coisa que ele tem que entender é se essa empresa tem São a esses equipe pontos. própria. Essa é a primeira coisa. Depois, né, você entendendo a estrutura dessa agência, essa agência tendo equipe própria e tendo todos os departamentos ali dentro, tendo todas as funções ali dentro, provavelmente essa agência é uma agência séria que faz um trabalho da maneira correta. Quando você vê que é uma empresa muito informal ou que ela não existe a maneira de você conversar presencialmente com os profissionais que estão fazendo a sua conta, já começa a ser uma agência que talvez não valha muito a pena para empresas que já precisam profissionalizar o marketing, que precisam de uma estrutura melhor. Claro que existem muitos freelancers que são ótimos, a gente tem empresas que estão começando, que não tem como contratar uma agência, precisa recorrer a um serviço mais simples, mais em conta, tá tudo certo. A pessoa pode ali utilizar ali um profissional ou alguém mesmo interno, não tem problema. Mas quando ele está num patamar que ele precisa de uma agência, se ele perceber que é uma empresa do jeito certo, como ele conhece o jeito certo de uma empresa, já é um pré-requisito que ele vai encontrar um trabalho bem feito. Não só a minha agência, como qualquer outra agência. Se ele perceber essas coisas básicas de uma empresa, né, e aí também, né, você vê o tempo da empresa, você vê outros cases, né? Eu tenho clientes que a gente conversa, porque hoje, né, você tem essa questão de pessoas de outras regiões contratarem agência. A gente atende muito Guarulhos, além do Alto Tietê, a gente atende muito Guarulhos e São Paulo. E é normal pedirem referências.
Ora, me manda aí contato de 3 clientes que vocês atendem para eu ligar. Eu acho que isso vale a pena. E a gente manda e a pessoa liga para ver se é de verdade, para ver se existe a empresa. Então eu acho que Alguns dessa cuidados maneira, são importantes, né? pequenos cuidados que qualquer empresário pode fazer, que é ver se a empresa é de verdade, ver se ela está estabelecida ali, se ela tem clientes, se ela já faz algum tipo de serviço, porque você tem muita coisa nova, você tem um site lindo, mas não é uma agência, né? Isso está acontecendo demais, né? Então, justamente porque o pessoal pega esses... eu vou estudar no YouTube... Eu vejo meia dúzia de vídeos e falar, eu sei fazer. E não é assim. Não é assim. Não, porque o marketing ele é muito técnico, né? O marketing é essencial para o negócio. Né? Você não tem jeito. E né? pode, inclusive, afundar o negócio. Pode afundar o negócio. Não é? Às vezes o empresário fala assim: não dá tempo, porque eu, no meu negócio, eu preciso cuidar do operacional, de produzir aquilo que a gente vende, eu preciso cuidar do financeiro, do administrativo. Eu falo para ele, falo assim, cara, se você não fizer marketing, você não tiver cliente... Você não vai ter financeiro para cuidar. Não vai ter financeiro para cuidar, não vai ter administrativo para cuidar, não vai ter operacional para cuidar, não vai ter o que fazer. Se não tiver o cliente, você não fizer marketing, não vai acontecer nada. O cara, mas eu vivo de indicação. Eu falo, sim, você vive de indicação. Porém, quando você recebe uma indicação, a pessoa vai pesquisar a sua empresa. Vai buscar referência vai dar uma olhada no seu site, vai dar uma olhada na sua rede social. Então, quando você faz um trabalho de marketing bem feito, vai te ajudar em tudo, na indicação, em fidelizar o cliente que já está lá com você. Então, marketing é extremamente importante. Outro dia a gente recebeu mostraram uma imagem pra gente assim, falou, eu fui lá, não sei onde, você acredita que isso aqui era o cartão? Aí era um papelzinho assim, escrito, atendemos de tal a tal hora, não sei o quê. Daí ele falou assim, como é que pode alguém fazer isso? Eu falei assim, mas, tem muito. Às vezes tem empresa que chega para trabalhar para a gente que a pessoa que atendia ele anteriormente fazia as coisas tão desorganizadas. Eu falava assim, eu preciso do seu logotipo. O cara me dava o cartão de visita dele. Você não tem um arquivo? Não me mandaram arquivo, não tem nada. E isso muitas coisas. Você vê registro de domínio de site registrado no nome do cara que era da agência, do programador. Você vê muita coisa feita da maneira errada. O cara que comprou um site, mas depois ele descobriu que ele não tinha nada, que era um aluguel, que era um site pronto, que era campanha mal feita em Google, em rede social. Porque assim, dá resultado. Você trabalhar, você investir no Google, feito, dá resultado. Agora, o empresário ele fica traumatizado porque ele fez, às vezes, com alguém que não sabia fazer do jeito certo, e não é difícil. Né? Você fazer ali o trabalho bem feito, mas acaba perdendo dinheiro, né? Se você perde dinheiro, direito. O cara fica traumatizado, o cara não quer investir. O cara vai conversar com a gente e ele fala assim, eu já tentei umas 2 ou 3 agências e nunca deu certo. E o cara ainda está tentando, porque ele precisa. Aí provavelmente ele teve um contato com alguém que não fez um trabalho bem feito. Então a gente fica nesse caminho de mostrar para o cliente que a gente vai fazer do jeito diferente. Né? E aí dá resultado. Eu fico muito chateada quando eu vejo, às vezes, assim, um profissional... um profissional liberal, que fala assim, estou estudando marketing digital porque eu vou fazer sozinho. Entendeu? Tá bom. Não vai. Não faz. Eu deixo quieto, Não assim, faz. de verdade. Cansei de discutir esse tipo de coisa. Mas de você falar assim, não é a mesma coisa. Não é. Você pode saber um pouquinho, igual eu sou uma leiga estudadinha. Mas daí você fala assim, sei fazer do jeito... O dia que o Rodrigo fala assim, aqui tem que fazer desse jeito, tá bom, vou brigar com ele? Não vou brigar. Ele é o profissional. É difícil hoje encontrar profissional que consiga entender de tudo. Né? Hoje, por exemplo, um post na rede social, ele vai passar pelo gerente da conta do cliente, que ele vai pegar as informações com o cliente, ele vai para um redator publicitário, ele passa por um revisor, faz revisão gramatical, vai para um designer para fazer a arte, volta para o revisor, volta para o atendimento e o cliente aprova. Aí vai para um social media fazer o agendamento da publicação, vai para um gestor de tráfego para fazer o anúncio e vai para um web para configurar esse anúncio no site, para quando receber você ter métricas do site. Então você passa por 7 profissionais para você fazer uma publicação, do jeito certo. Do jeito certo. E aí, antigamente era um pouco mais simples, aí você tinha pessoas que faziam tudo sozinhos. Mas o resultado não é o mesmo. Né? Por exemplo, eu sei mexer num anúncio numa rede social, por exemplo. Agora, o anúncio que eu faço, ele
não dá o mesmo resultado do que um profissional da minha agência que fica o dia inteiro fazendo só isso. O cara é gestor de tráfego, ele fica 8 horas por dia só fazendo impulsionamento na rede social, só fazendo tráfego no Google, só cotando influencer. Se eu faço sozinho, às vezes eu pego, é pressa, né? Tá lá a postagem lá, eu já agora. No meu curso eu vou lá e já impulsiono ali no Instagram, usando um recurso que é bem mais limitado, o recurso do anúncio ali que você faz no Instagram. Direto ali, E aí, tá beleza, tá rodando o meu anúncio, as pessoas estão vendo, mas o anúncio que é feito na agência traz muito mais resultado. E eu consigo medir porque vem de outro jeito, né? O anúncio que eu faço é para chegar no meu direct e o anúncio que o meu profissional faz é para chegar no WhatsApp da agência, que aí é a minha funcionária de vendas que atende. E aí eu vejo a diferença do cara do muito mais retorno, do muito mais resultado. Chegou para as pessoas certas. Então não tem jeito. Chegar para as pessoas certas. Chegar para as pessoas certas. Falou de curso e de jovem, vamos aproveitar e falar do programa que a gente lançou. Por gentileza. Cebola, parceiro nosso, optou por apoiar a gente também nessa empreitada. Bom, a gente vai explorando, né? A gente já avisou ele desde o início. Então ele entrou pro Dia Mundial da Criatividade e já tá nesse programa. Optou, na verdade, vocês me obrigaram, você não lembra? Não, é que a gente tenta passar uma imagem boa nossa aqui, entendeu? O pessoal não a gente chegou lá com uma faca e falou, não vai apoiar. Tá no Mentira, ar. eu apoiei na hora. Antes de vocês falarem, eu falei, eu quero. É verdade. Nem sabia o que era direito. Nem sabia o que era direito. Não. Depois que eu fui atualizando ele do que seria. A gente está com o programa Jornada Mais ILC, que é um programa de capacitação para jovens e adultos a partir de 15 anos. Então, ou para quem quer ingressar no mercado de trabalho, ou para quem quer mudar de área. A gente está em parceria com uma plataforma de cursos. São mais de 330 cursos em 18 áreas diferentes. Múltipla EAD. Com certificado. Sim. Então, o bacana disso é o quê? Além dele ter o certificado e ter essa experiência e currículo, ele pode conhecer e ter referência de outras áreas antes de se especializar de realmente em alguma coisa. entrar numa faculdade. Então, você falou, tem a faculdade, tem tudo, mas às vezes o cara não sabe exatamente Escolher o que é uma o marketing faculdade é difícil digital. demais. Exatamente. E aí o jovem ele tem essa indecisão e muitas vezes ele não tem referência de muitas áreas que ele pode conhecer. Então são cursos livres, mais rápido, de carga horária rápida, assim, menor, leve, que dá para ele fazer. Ele faz de onde ele estiver, pelo celular, não tem aula ao vivo, então ele organiza o tempo dele e tem essas referências. Pode conhecer outras áreas antes de se especializar em alguma coisa. Isso é muito importante. Eu quando eu estava no colégio, eu achava que eu queria ser arquiteto ou engenheiro. Minha mãe é arquiteta. Eu achei muitas coisas antes também. Aí, no São Marcos tinha umas matérias de profissões, aí eu fiz edificações. Sim. Que é para quem quer ser arquiteto ou engenheiro. Aí eu descobri que eu odiava essa área. Eu gostava de ver minha mãe trabalhando, eu brincava com as plantas, né, filho projetos, de arquiteto, né? Eu era o que tinha, né? Maquete, né? eu ajudava ela a fazer maquete, mas, eu gostava daquilo porque eu tava com a minha mãe ali, era uma coisa lúdica, uma coisa ajudar a minha mãe, eu gostava, mas não era o que eu queria trabalhar. Então é muito importante a pessoa fazer um curso para ela ver se ela gosta. E antes a gente tinha só o dar curso... uma base, né? Sim, dar uma base boa. Antes a gente tinha só o curso técnico, como prévia da faculdade, né? Que é Eu muito falo tempo. que a gente tinha o guia do estudante. Mas hoje a gente Nossa, tem muitos cursos eu livres. Eu usava muito. Não é? Era A gente devorava Você aquilo. lembra que tinha um projeto nosso de um site, Não Sei O Que Fazer? Não lembro. Na Actimob, começo da Actimob, tinha um portal que chamava Não Sei O Que Fazer. Que era um portal estilo guia de estudante, mas tinha um monte de profissão. O Diego, aquele sei. Ele que cuidava, que fazia os textos. Que legal. Era um site que era para a pessoa escolher a profissão. Não, e é um trabalho fundamental. Ia virar uma feira e acabou não rolando. Aí, vamos fazer. Vamos estender. Eu acho que eu tenho esse site ainda, ele é bem antigo. Eu acho que legal. Deve ter algum lugar esse site aí. Não, e hoje a gente tem muitos cursos livres, como essa plataforma, que permite conhecer ali a profissão. Antes de escolher uma área. Né? Sim. E de preparar. Então as inscrições estão abertas. Eu perco o foco rápido aqui, se deixar vai longe aqui. Vamos lá. As inscrições estão abertas até segunda-feira, dia 10, pelo site do Instituto, institutoleacampus.org. Entra, se inscreve. Se você conhece alguém que pode se interessar,
manda lá o contato, chama, ou entra aqui em contato nas redes do Instituto, @Instituto Lea Campus ou @podcastlc. E aí faz a inscrição e é um trabalho incrível. A gente libera o acesso do jovem por 3 meses, então durante 3 meses ele tem acesso ilimitado à plataforma e ele pode fazer Todos os cursos? todos ele que ele aguentar. conseguir, que ele quiser. Pra começar um, não gostei, vai pro Exato, outro. Perfeito entendeu? isso, Então cara. é Perfeito. muito bacana isso. E a gente espera realmente ajudar nessa direção aí do jovem que... Esse é o projeto que as empresas podem ajudar, né? Exatamente, Pode adotar esse um mesmo. aluno aí, né? Pode, E a gente o Cebola tem tá super material ajudando também. nesse sentido de fazer essa captação de parceiros, porque para a gente é muito importante. A gente tem um custo mensal para cada aluno inscrito de R$25. Sim. Então a gente precisa muito de captação de recursos, de parceiros apoiando para a gente conseguir tocar esse projeto até o final do ano. A nossa meta é manter inscritos 300 alunos todo mês até dezembro. Legal, Então é uma meta É legal. ousada, Tem mas para a todos gente vai os conseguir. bolsos aí. Tem. É legal o empresário ajudar eu quero adotar 10 alunos por mês, ou Exatamente. 20, ou 100, ou 200. É. É legal. Preciso de jovens, ou tenho os meus jovens trabalhando lá comigo, E... né? Eles estão precisando de um direcionamento. E é naquele Legal. esquema que a gente comentou no início, né? O empresário que apoia, ele tem a marca dele vinculada no projeto, Com nas certeza. ações ações do Instituto, aqui no podcast. Então tem uma visibilidade bacana de que realmente a gente está caminhando junto, de que ele está apoiando o trabalho. e- Responsabilidade social. Exatamente. Não tem mais volta. É Sempre muito né? Não importante. tem. Então, entre em contato com a gente para poder apoiar também esse Manda projeto. sinal de fumaça, a gente recebe. Exato. Vamos falar do Dia Mundial da Criatividade antes que a Ai, gente estoure o nossa. tempo? Oh, caramba. Agora, em abril, a gente tem o Dia Mundial da Criatividade, dia Sim. 21 de abril, data estipulada pela ONU. E o Instituto Lea Campus pegou a liderança de Mogi pela segunda vez, agora em 2023. Então, a gente está organizando esse evento aqui, que vai ter evento presencial, atividades online, esse ano dividido entre os dias 20, 21 e 22 de abril. E convidamos o Cebola. Você tá vendo como a gente tá amarrando o Cebola aqui em tudo? Não tem como sair, hein? A gente convidou o Cebola para ser um dos inspiradores do Dia Mundial da Criatividade em Mogi. Só reforçando que Mogi, esse ano, é a única cidade do Alto Tietê Tietê. participando desse evento global. E o Cebola topou, mais Sim. uma vez forçado, porque mentira. Coagido. Estarei lá dia 20 no evento presencial. Isso, e uma E a gente vai ter os atividade eventos online, né? bem 21 e legal. 22. Cebola vai participar de uma atividade, um painel bem bacana de encerramento no dia 22. Vai ser muito bacana, que inclusive vai ser gravado aqui na Artes Filmes. Parceiro também nosso em tudo que a gente se propõe a fazer. Maravilhoso. Obrigado, equipe, produção e todo mundo. E é isso, vem coisa boa por aí nesse evento, né? Sim, sim, com certeza. A gente... Eu tô muito, assim, feliz com a curadoria dos inspiradores, dos temas, A gente tem um conteúdo muito rico, um time muito foda, né? Essa é a Pode palavra falar. técnica. Foda é a palavra técnica. Tá, entendi. né? Agora já é. Então a gente tá realmente muito feliz de ter agregado tanta gente boa para fazer algo muito bacana para quem vai assistir e realmente se inspirar em cada atividade que vai A ter. gente tava falando que Mogi tem um perfil diferente de outras cidades que tem cidades que estão fazendo quase festivais, assim, de tantas atividades que vão ter. Mogi não vai ter esse tanto de atividade, mas vocês podem ter certeza que o que a gente está fazendo aqui, É uma semente. nossa, é só com gente boa, que manja, que vocês ainda vão continuar escutando falar. Se né? eu der um spoiler, você vai me matar? Claro. Mas eu faço isso depois. Mas eu sempre dou. Dá. Então, a Fala. gente está entrando com um projeto de lei para que a gente consiga Se eu vou instituir- matar ele, eu sabia que ela ia matar. nossa, agora eu vou Para que a acabar gente com raça dele. consiga incluir no calendário da cidade a semana da criatividade em torno do dia 21. Legal. Então, muito se a bom. gente conseguir aprovar isso, a gente, a partir do ano que vem, tem uma certa obrigatoriedade da cidade cumprir esse calendário. Porque a gente entende a relevância desse tema de criatividade, de inovação, de cultura, não só para o jovem, mas para tudo, né, Bi? A vida não funciona se você não for criativo. Em qualquer né? área, né? Você problemas sabe estão disso aí. melhor do que ninguém. Bom, a pessoa queria ser arquiteta, que é uma produção criativa, né? Uma profissão criativa. Não foi, mas continua na criatividade. Sim, Né? crio todo dia, todo dia. E É Isso a não parte é que eu mais importante gosto para no meu qualquer área, trabalho. né? Não é? Sim. Ai, Eu, mega essa curto. semana passada eu tava na agência numa reunião
que passou um pouco o horário. A gente não é aquelas agências que fica até tarde, acha bonito. A gente faz o horário certinho, assim, a gente gosta. Mas foi uma reunião que a gente foi até umas 8 e pouco da noite. Mas eu tava sentado lá e uma hora minha equipe tava conversando, o cliente tava lá também, e eu meio que saí da reunião. Eu comecei a olhar para aquela mesa das pessoas conversando como se eu estivesse de fora, vendo uma cena, assim. Aí eu olhei e falei assim, era isso que eu queria. Não tem outro lugar que eu queria estar do que aqui. É isso, né? Foi isso que eu lutei, de ver ali a minha equipe criando e trazendo ideia para o cliente, conversando e criando uma estratégia de uma campanha para aquele cliente, o cliente falando, empolgado. Eu olhei de fora ali, olhei e falei, é isso que eu gosto, é isso que eu gosto de fazer. O olho brilhou agora. Brilha. E quando a gente tem essa percepção, tudo valeu a pena, né? Sim. Toda a trajetória... Sim. Não foi fácil, né? Sim, não é, né? Eu não sou aqueles empresários que ficam falando assim, é difícil, tem empresa no Brasil. É difícil, tem imposto, né? Mas é a regra do jogo, vamos fazer. A vida é difícil certinho. Em qualquer área, eu acho que... Qualquer obstáculo, cara. Isso, claro, não é uma fala minha, né? Nem lembro quem que eu li falando isso, mas o cara falou que a pessoa de sucesso não é a pessoa que não tem problema, é a pessoa que age mesmo com problema. Que sabe lidar com os problemas. Não se paralisa num problema, enfrenta e entende que aquilo é um degrau pro sucesso. É a forma como você reage a eles, né? Sim. Aos problemas. A forma como você reage, a forma como você aprende, a forma como você continua. Então, não foi fácil, né? Foi bem complicado, mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Tive vários problemas. Eu tive dois períodos complicados, né? Volta de 2015, 2016, que foi complicado, a época da pandemia. Por mais que a gente seja uma agência digital, e a gente conseguiu continuar funcionando, né? E tem que dar graças a Deus porque teve gente que fechou a porta. Exato. Né? Mas foi um momento que metade dos meus clientes fecharam. Exatamente. E assim, imagina da noite pro dia, você ter metade do seu faturamento pausado, porque o cara fechou a empresa, o cara conseguia abrir. E quem continuou comigo, eu também tive que dar desconto, tive que fazer reduções, tive que diminuir. Não, e é uma responsabilidade porque não é só o Cebola, né? É toda uma equipe que tinha com você. Eu não queria mandar embora ninguém. Porque assim, se a minha equipe fosse trabalhar com aquele medo de ser mandado embora, com medo de cortes, cara, o negócio ia quebrar. Não ia render. Então eu falava para eles, eu falei no primeiro dia e falei para eles em reuniões, em áudios no nosso grupo. Todo dia eu falava, não vou mandar ninguém embora, a gente não vai ter cortes, não vai acontecer nada, a gente não vai fazer a redução lá de horário e de salário, a gente não vai fazer nada. E, cara, a gente não mandou... A gente teve demissão normal por conta de trocar o funcionário, de demitir alguém e contratar um outro. Profissional mesmo. Questão profissional, produtividade, sei lá. A gente teve, né? 2 anos de pandemia. É natural, mas corte, diminuição do número de funcionários, mandar alguém embora pela questão financeira, a gente não fez. A gente tinha um pouco de recurso, eu também, pessoalmente, preferi eu ficar um tempo ali sem o meu ganho normal e continuar com a equipe inteira. E, cara, fui pra internet, fui fazer live, saí fazendo live, fazia 2 lives por semana, fui vendendo online, fui fazendo reunião online, e fui fechando tudo que vocês podem imaginar, coisas pequenas, coisas médias, e foi devagarinho, foi voltando, e graças a Deus a empresa ficou em pé, né? E a gente... O ano passado ainda foi complicado, por incrível que pareça, e esse ano, graças a Deus, a gente voltou para uma normalidade, a gente está crescendo de novo. É triste, porque você vê assim, como eu tô hoje, eu tô igual eu tava em 2020. 3 anos atrás. Tá no fevereiro e março de 2020, antes da pandemia, só agora que eu consegui voltar ao mesmo patamar. Então teve ali um hiato ali de 3 anos ali de luta. Sim. Mas foi todo mundo também, né? Todo mundo. E esse ano, graças a Deus, parece que eu ia falar, tudo voltou, mas né? a gente teve a oportunidade de conseguir de continuar funcionando. De continuar, pelo nosso segmento, nosso negócio, a gente virou
da noite pro dia. Saiu da agência e foi para casa, todo mundo, continuou atendendo, continuou funcionando normal, porque tudo nosso sempre foi online. Né? A única coisa que a gente teve foi a questão de estrutural, né? Tinha gente que não tinha internet em casa, não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha computador. Tal. A gente organizou rapidinho, em uma semana, mas eu tenho que ser grato, mas foi um momento complicado. E hoje assim, tenho muito orgulho, né, da empresa, tenho muito orgulho da equipe que eu tenho, e graças a Deus a gente tem uma liderança muito forte, né? A agência, cada departamento tem o seu líder, tem o seu co-líder, então a gente tem uma estrutura muito bem organizada, os processos e o time, nossa cultura é muito forte, a gente tem reunião todo mês com toda a equipe, tem reunião toda semana com a liderança, então graças a Deus a gente está ali num momento muito bacana da agência. Um abraço para toda a equipe da Actimob, que a gente teve o prazer de conhecer uma parte deles lá aquele dia. Assim. Uma estrutura incrível. Parabéns você pelo trabalho, pela construção de todos esses anos. Incrível mesmo. E obrigado por estar com a gente realmente como parceiro. A gente brinca que é forçado e tal, mas eu acho que quando a gente conecta com pessoas dispostas igual a você, querendo ajudar, querendo fazer parte, só fortalece o trabalho do Instituto e tudo que a gente vem construindo até aqui também. Não é forçado, aqui é impossível falar não pra vocês. Agora Muito obrigado mesmo. Obrigado por topar bater esse papo aqui com a gente. Volte sempre. Foi muito gostoso. As portas abertas aqui do podcast também pra você. Vem trazer novidades, vem falar de mercado pra gente. Tem muita coisa que a gente queria conversar também que não deu tempo. Muito. Eu acho que a gente tem que marcar periódico. Eu me segurei, assim, porque eu viajo. A lista era grande, né? Eu preciso dizer assim que o que eu... Óbvio, né? Trabalhando com o Rodrigo e estudando, a gente aprende mais. Mas o meu ponto de partida sempre foi o Antônio Vu, que já está no andar de cima. Nossa, mas ele... Conheci ele. Ele era meu amigo, né, pessoal, e foi ele que me ensinou, fazendo projetos, né, comigo, que ele foi me ensinando assim, ó, tem que fazer assim, não pode fazer assado por causa disso. E eu falo pro Rodrigo, quando ele faz um logo, alguma coisa, eu falo assim, nossa, Antônio, eu ia gostar desse. Você sabe... É o maior elogio hoje que eu posso. O filho dele era meu amigo de infância, de bairro, eu morava no Socorro. E o filho dele, o Silvio, era meu amigo de andar todo dia junto. Que também é da área, né? Aí um dia, eu perdi o contato com o Silvio, a gente se falou já, Facebook, Muquinha, assim, que ele falava Muquinha. Mas eu não encontro, fazia quando eu encontro ele, mas a gente era melhores amigos, assim, de criança, adolescente, porque eu morava numa rua e ele morava na outra, assim, na virada, assim. E um dia, eu tava lá na casa dele, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, e aí o Toninho tava lá, e aí eu não me lembro o que eu falei. Eu lembro. Ele perguntou: Você vai estudar o quê? Você vai fazer o quê de faculdade? Porque ele, aquele jeitão, ele queria trazer, né, molecada ali, queria trazer pra coisa da séria, do estudo. Aí eu falei assim: eu acho que eu vou ser advogado. Aí ele falou: por quê? E eu sempre ouvia na minha família, na família paterna, falando de tem que ser advogado. Aí eu falei: porque dá dinheiro. Falei assim. Aí ele virou e falou assim: mas não adianta dar dinheiro, você tem que ser feliz. E ele era feliz fazendo propaganda de marketing, gente. E você acredita que eu comecei, eu saí do colégio, fui fazer cursinho, eu não sabia o que fazer, eu cheguei a fazer 2 anos de direito, estudei direito 2 anos. Caraca! Fiz 2 anos de direito, não era feliz. E aí entendeu o recado. Eu entendi. Eu não me lembro se na época eu lembrei dele naquela época. Mas eu na faculdade, eu fui direto pro DA, eu fazia as festas da faculdade. Eu já trabalhava com balada, eu já trabalhava com eventos, eu trabalhava com publicidade e não entendia. E quando eu falei pra minha família que eu ia mudar, ia largar o direito e ir pra publicidade, que a gente na hora falar a família vai matar... Não mataram, cara. Falaram, que incrível. Falaram, pelo amor de Deus, você não percebeu ainda. Hein? Demorou. Porque não tinha nada a ver com aquele mundo. Né? Nada a ver. Tenho grandes amigos advogados. O outro grande amigo meu de colégio, ele até hoje é meu advogado e a gente entrou junto na faculdade. Eu acho que eu fui mais a empolgação de continuar com o mesmo amiguinho do colégio. Aí ele continuou, se formou. Eu larguei e fui pra publicidade. Mas eu não me lembro
quando que eu lembrei Que... do Antônio Avô me falando isso. Porque eu acho que eu vi alguma coisa do Sidney, não lembro. Alguma coisa que eu vi de Facebook que eu lembrei que ele me falou, você tem que ser feliz. E ele tava certo, e hoje eu sou feliz. Obrigado. Ó, que Por ter me incrível. falado. E que legal que você lembrou dele, porque eu não... ele era um cara muito bacana. Muito bacana. Ele era a paixão no meu coração, assim, continua. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Bi. Obrigado, Cebola, mais uma Obrigado a vez. vocês, Tamo junto. Obrigado a todo mundo. É só o gratidão. início de uma jornada que a gente tem pela Com frente certeza. aí junto. Gente, obrigado. Você que tá aí, feriadão. E boa Páscoa pra todo mundo. Semana que vem tem mais, certo? Certo. Beijo pra todo Aguardem. mundo, gente. Tchau, gente.